E sextou! Sextou demais hoje! Por quê? Porque acaba de ser enjaulado, faz algumas horas, o Tenente Coronel Cid, ajudante de ordens do Bolsonaro. Olha, os plantonistas mais atentos vão lembrar que essa semana eu estava revoltado dizendo que, olha, tem um vagabundo que tentou dar golpe de Estado, ganhando 27 mil por mês, ainda fizeram um acordo de delação em que ele não vai preso, o pai dele bandido não vai preso e a esposa dele bandida não vai presa. Olha só, sendo que a Polícia Federal tem todas as provas de tudo que ele falou. Tinha que voltar pra cadeia o Cid, disse eu, Thiago. Jamais eu poderia prever que, olha, nessa competição aí para ver quem é a pessoa mais burra do universo, o Tenente Coronel Cid tinha uma carta na manga. Olha, eu falei aqui nos últimos dias, olha, o Valdemar é muito burro, a Carla Zambelli aí, ó, tá batendo todos os recordes, o Bolsonaro também muito burro, mas o Cid, olha, o Cid conseguiu. O Cid, todos já devem ter visto, ontem, ou escutado, ontem vazou um áudio do Tenente Coronel Cid em que ele insinua que a investigação é uma perseguição contra o Bolsonaro. Ele faz até um paralelo ali, ele não cita a Lava Jato, mas ele faz um paralelo com a Lava Jato. Eu já mostrei aqui nos últimos anos várias vezes vídeos até, de delatores da Lava Jato, dizendo, olha, eu fui obrigado a delatar, eu fui obrigado a construir um relato e citar o Lula, né, porque senão eu não ia solto. Na Lava Jato a gente sabe até que os procuradores, eles escreviam os depoimentos e o delator só assinava. Ali era uma perseguição enorme, não só com fins de chegar no Lula, mas também com os fins de que, a gente ficou sabendo depois, os delatores, para serem soltos, eles tinham que contratar um advogado que era sócio da Rosângela Moro, sempre. E aí pagavam milhões para esses advogados, muitos desses delatores eram inocentes e confessavam crimes que nem cometeram. No caso do Cid, ele tentou usar até palavras parecidas com a de um delator que eu já mostrei aqui no Plantão Brasil da Lava Jato, porque ele está tentando fazer um paralelo, dizendo que isso é uma perseguição, que não teve crime nenhum, que, olha, na verdade eles só querem pegar o Bolsonaro. O Cid chegou a dizer, eu vou mostrar aqui o áudio dele, chegou a dizer ali que, ó, o Alexandre já tem a sentença pronta, que ele só tá esperando a hora certa para prender todo mundo. Eles falam, pô, que estranho, tá fazendo acusações graves, hein, Cid? Bem graves. Vou mostrar aqui um trecho do áudio dele. Tô aqui com vocês, uma das pessoas mais burras de todo o universo. Não adianta, você pode falar o que você quiser. Então, isso é algo que acontece. Eles não aceitavam e discutiam que a minha versão não era verdadeira, que não podia ter sido assim, que eu estava mentindo. Eles já estão com a narrativa pronta. Eles não queriam saber a verdade. Eles queriam só que eu confirmasse a narrativa deles. Entendeu? É isso que eles queriam. E toda vez eles falavam, mas a sua colaboração está muito boa. Você vai ser, tipo assim, ele até falou, vacina, por exemplo, você vai ser indiciado por 9 negócios de vacina, 9 tentativas de falsificação de vacina, vai ser indiciado por associação criminosa e mais um termo lá. Ele falou assim, só essa brincadeira estão gritando para você. Eu vou dizer, pelo que eu senti, eles já estão com a narrativa pronta deles, é só fechar, e eles querem o máximo possível de gente para confirmar a narrativa deles. É isso que eles querem. Eles são a lei agora. A lei já acabou há muito tempo. A lei é eles. Eles são a lei. O Alexandre de Moraes é a lei. Ele prende, ele solta quando ele quiser, como ele quiser. O Ministério Público, sem Ministério Público, com acusação, sem acusação. Quando eu falei daquele encontro do Alexandre de Moraes com o presidente, eles ficaram desconcertados. Eu falei, o que eu faço? Eu não vou botar no papel, eu não vou me fuder. Mas o presidente encontrou secretamente com o Alexandre de Moraes na casa do governo. E aí? O Alexandre de Moraes já tem a sentença dele pronta. Pois bem, depois, em determinado momento, o Cid disse que ele foi o único que se ferrou, que o Bolsonaro ganhou 17 milhões de Pix, que ele foi o único que teve a família inteira envolvida, como se os filhos do Bolsonaro, a Michelle, que ele mesmo delatou, e outros aí não tivessem envolvidos. Tá. E aí, ele diz isso aí. Só que tem um problema no áudio do Cid. O maior problema é o seguinte, a Polícia Federal já tinha provas de tudo. Quando ele foi preso pelo cartão de vacinação, a Polícia Federal tem mensagens do próprio Cid encomendando o cartão de vacinação do Bolsonaro. Tem mensagens do próprio Cid, ele ali falando para acharam um médico de Goiás, para fazer o certificado falso. Tem mensagens do médico pedindo para a enfermeira um cartão de vacinação em branco e depois outros cartões em branco. Aí tem mensagens do Cid falando que não ia dar certo esse cartão e que precisavam ali de um outro médico. Aí conseguiram ali gente em Duque de Caxias e tem mensagens deles negociando que o rapaz em Duque de Caxias, o criminoso bolsonarista, pediu um visto para os Estados Unidos em troca de conseguir o esquema. Inclusive, ele pediu um visto porque ele estava sendo investigado no caso Marielle Franco, aí que em breve teremos a resolução do caso, e aí ele queria um visto
porque ele, investigado, não tinha direito a visto para os Estados Unidos. Olha só, tudo provado. O Cid falar, é só você ter aí a palavra de alguém para corroborar as provas que já existiam. E ele trazer mais gente aí ao baralho, ao leque aí, o baralho de cartas de investigados, para a Polícia Federal ir atrás das provas. Vamos lembrar, em 2017, logo depois da morte do Teori Zavascki, o STF formou maioria para que pessoas pudessem ser condenadas apenas com base em delações, ou seja, apenas com base em testemunhos sem provas. Foi ali que começou a máfia, começou pesada a máfia da Lava Jato de prender pessoas por delações sem provas. Então chegava um executivo de uma empreiteira qualquer que estava preso, os próprios procuradores escreviam, você vai confessar o crime tal, tal, tal e tal, e você vai delatar mais 3 pessoas aqui, esse e esse. O cara, inocente ou não, muitos eram inocentes, ele tinha que assinar e contratar o sócio da Rosângela Moro, senão ele ficava preso. Era assim. Aí, qual prova que tinha? Nenhuma. Quase todos foram condenados, a única prova era a delação de outra pessoa. Nenhuma prova. Diferente do caso do Cid, em que há todas as provas. Aí o Cid vaza esse áudio. Ficou clara a estratégia aí do bolsonarismo? Do próprio Cid. Ele gravou esse áudio aí porque ele está sofrendo pressão de bolsonaristas. Ficou claríssima a estratégia dele de tentar ali sabotar a investigação. Então ele foi chamado para depor hoje no STF e o juiz auxiliar do Alexandre de Moraes tomou o depoimento dele, que é, que palhaçada é essa? Você foi coagido a falar o que você falou? Quem te coagiu? Como? Quando? Explica aqui, rapaz. Pois bem, tudo indica que o Cid não explicou muito bem. Então o Cid saiu preso. E agora vem a melhor. O próximo a ser preso, tudo indica que será o Bolsonaro. Por quê? Porque nós temos notícias dessa semana, eu falei aqui inúmeras vezes, falei, olha, tá perto a prisão preventiva aí por obstrução de justiça. Temos aqui notícias de que o Bolsonaro estava pressionando o Cid, de que o Bolsonaro mandou seus aliados pressionarem o Cid. Saíram várias notícias na imprensa de que o Cid estava pressionado a ajudar o Bolsonaro. E aí logo depois saiu o áudio dele. Ou seja, ele fez o que foi pressionado a fazer, obstruir a justiça. Já foi preso por obstrução de justiça, vai perder a delação. Eu tô felicíssimo, eu vou falar sextou, porque eu falei aqui essa semana, olha, eu espero que ninguém faça delação mais. Eu esperava, inclusive, já estava esperando, que a delação do Cid fosse cancelada. Por quê? Porque esse pessoal tentou dar golpe de Estado. São bandidos da pior espécie, tem que ser preso, não é pra, vamos diminuir uns anos da pena dele em troca ele delata. Já não tem as provas? Que se dane, que seja enjaulado ele, o papai criminoso dele e a esposa criminosa dele, que sejam os 3 enjaulados. Ele fala no áudio, me disseram que só nessa brincadeirinha eu vou pegar 30 anos. São 30 anos mesmo. Eu falei aqui, olha, o Bolsonaro pegou 17 ali, que são os mesmos do Cid, só que a Polícia Federal não adicionou corrupção de menores, tá? E a Polícia Federal também não adicionou alguns outros crimes. A pena do Bolsonaro e do Cid pode passar de 30 anos só nessa brincadeirinha do cartão de vacinação. A do Cid pior, porque o Bolsonaro tem o cartão de vacinação dele e da filha dele. O do Cid tem dele, da esposa, das filhas dele, da filha do Bolsonaro e de mais de 20 pessoas. Quer dizer, os crimes aí do Cid são muitos. Muitos desses crimes que o Bolsonaro deu ordem para o cartão de vacinação dele. Os outros cartões não eram ordem do Bolsonaro, eram crimes do próprio Cid. E aí não adianta, delater o Bolsonaro e vamos me salvar de tudo. Tinha conseguido, passou o Natal em casa, passou o Ano Novo em casa, tava bem, ó o Silvinei Vasquez preso até agora. Olha aí outros tantos presos até agora. Tava bem, resolveu gravar um áudio para agradar o Bolsonaro. Voltou pra jaula. E agora, o que se fala aí, os bastidores de Brasília, dizem o seguinte, o Cid vai perder a delação. O Cid já está trancafiado, agora vão jogar a chave fora. Inclusive, se dizia que o Cid estava querendo demitir o advogado dele porque o advogado dele era muito anti-bolsonarista. Ele não gostava das entrevistas do advogado, tudo mais. Engraçado, olha só, você tem um advogado que vai na Globo e fala, meu cliente é inocente, e aí usa os indícios e as provas que já foram publicadas aí, tornadas públicas, para dizer, olha, meu cliente era só um ajudante de ordens, ele é militar, ele não fazia nada proativamente, e tudo que ele fez foi a mando do Bolsonaro, você vê aí, ó, aí ele mostra ali e tal. Você tem um advogado assim, você vai demitir o cara. Demitir o cara que está te ajudando em rede nacional, que conseguiu te salvar da prisão, que conseguiu que você não fosse preso. O Cid estava bravo porque ele e a esposa foram indiciados pela Polícia Federal. O advogado falou que isso, na delação do Cid, que foi homologada pelo Alexandre de Moraes, ele e a esposa não deveriam ter sido indiciados. Só que indiciamento vem antes da denúncia, aí depois tem o processo, quer dizer, ele tem meses aí para ele falar, minha delação diz que eu não posso ser indiciado, nem denunciado, nem nada, então cancela isso? Cancela. Enfim, não.
Vamos gravar um áudio, vamos sair aí acusando Alexandre de Moraes só pra bolha bolsonarista. E é só pra bolha bolsonarista, porque toda a imprensa já caiu matando, dizendo, olha, tem muitas provas de tudo, pelo menos o que foi dito até agora da delação do Cid, tudo já tá provado e comprovado. Inclusive, vários analistas da imprensa passaram a dizer aí, no que eu venho dizendo nos últimos dias, que a delação do Cid é até meio inútil. A não ser que tenha alguma coisa aí muito importante que não veio à tona aí, que ele falou e que a Polícia Federal não sabia, de resto do que veio aí à tona, a Polícia Federal já tinha prova de todos os crimes dele. Porque o Cid, aí, que realmente, ó, essa você vê que não é uma corrida de 100 metros rasos, não. Isso é uma maratona para saber quem é a pessoa mais burra do universo. Quando eu penso, pô, a Carla Zambelli deixou os documentos, as provas dos crimes dela, no próprio celular. Aí você fala, caramba, não tem como ser mais burra. Aí você vê, pô, o Valdemar Costa Neto deixou documentos, tinha pepita de ouro ilegal, arma ilegal, na casa dele. O Anderson Torres deixou a minuta do golpe na casa dele, mas chegou o Cid. Chegou o Cid e falou, não, eu tenho o menor cérebro do universo. Ele deixou todas as mensagens dele no celular guardadas na nuvem, ele deixou 17 mil e-mails na lixeira, e não apagou da lixeira, da caixa de correio dele. Ele deu tudo para a Polícia Federal, conseguiu ser solto, aí você fala, pô, talvez não seja tão bom, porque de todos eles é o único aí que vai passar ileso. Todo mundo vai ser preso e o Cid solto. Não, solto. Tava fácil demais pro Cid. O Cid gosta de dificuldades. Está novamente preso. Aí fala, olha, se o Cid obstruir a justiça, você tem notícias aí da imprensa? Obviamente, notícia da imprensa é uma coisa, você ter a prova é outra. Não vai ser preso sem prova. Mas você tem várias notícias aí indicando que o Cid foi pressionado por aliados do Bolsonaro a aliviar para o Bolsonaro. Aí ele criou aí uma narrativa de que, olha, há a perseguição, que é a mesma narrativa do bolsonarismo. E aí teve uma jogada casada. Saiu o áudio do Cid, horas depois, vários dos investigados disseram que vão usar esse áudio para anular todas as investigações, como se o áudio do Cid provasse alguma coisa. Chegou aí a ter um boato de que o Cid teria gravado o delegado da Polícia Federal e que esse delegado estava ameaçando ele, dizendo que se ele não delatasse ele ficaria muito tempo na cadeia. Só que isso é o procedimento mais normal que existe. Eu lembro que eu estava assistindo um documentário na Netflix sobre um político lá do Amazonas. E esse político, ele tinha um programa do estilo da Atena e depois descobriram que o programa de TV dele, alguns dos crimes que ele mostrava, ele mesmo que era o mandatário dos crimes para mostrar na TV. Pois bem, naquela série documentário da Netflix, aparece os procuradores inúmeras vezes pegando bandidos, e aí não é bandido de colarinho branco não, bandido mesmo, armado, e ele fala, ó, você vai ser preso por isso, isso, isso e isso, ó, eu vou te denunciar por isso, isso, isso e isso. Porque é comum a polícia, o delegado, o procurador, quando pega um bandido, chega e fala, olha, os crimes que você cometeu são isso, isso, isso e isso, você vai ficar tantos anos preso. A não ser que você fale alguma coisa aí. Vai aí. Você vai melhorar a sua situação? É comum. Você vê até em filme, que não é nem no Brasil, é comum. Eles até fazem, nos Estados Unidos, tem o good cop, bad cop, que é o bom policial e o policial malvado. Um chega e fala, ó, você vai pegar 40, 50 anos. Aí o outro chega e fala, olha, mas você pode falar, aí você vai ficar menos tempo, a gente te dá um benefício aqui. Aí outro fala, não vou dar benefício nenhum, você vai pegar 50 anos, ó, você fez isso, isso e isso, já tem as provas. Outro fala, ó, aí o outro chega e fala, não, calma, ó, vai ser assim, assim, você vai falar. Pra quê? Pra pessoa, de um lado, fica com medo, e do outro lado, a pessoa vê que tem alguém ali, uma saída, uma porta de salvação. Tática utilizada pela polícia, por ministérios públicos no mundo inteiro há décadas. Pois bem, com o Cid é a mesma coisa. Se realmente o policial disse a ele, olha, você vai pegar 30 anos nessa brincadeirinha, vamos falar aqui? Não mentiu. A única mentira é que é só 30. Vai pegar bem mais. Então agora prepara, porque o Alexandre de Moraes está furioso. A Polícia Federal, o Procurador-Geral da República e o relator do caso Alexandre de Moraes perceberam. Tem aí está em andamento aí um processo de sabotagem da investigação. Sabotar uma investigação é obstrução de justiça. O principal aí envolvido, que é o Cid, já foi preso. Só que eu sei, e você sabe, que tem um envolvido, que é o principal beneficiário caso a investigação seja sabotada. A gente sabe, o nome dele começa com J de Jair e o sobrenome dele começa com B de Bolsonaro. Esse é o principal que está aí pressionando a todos para que ele não seja delatado. Então, tem agora uma pressão muito forte para que o chefão da quadrilha seja logo preso. Porque você vê que ele solto, ele é um perigo.
ele manda os aliados dele pressionarem testemunhas, delatores, ele manda ali... Ele pressiona para que sejam criadas versões e narrativas para dizer que ele é inocente, que ele está sendo perseguido, e para corroborar com o discurso dele de que, olha, o Brasil é uma ditadura da toga, a eleição foi roubada, e parte dessa ditadura da toga e de roubar a eleição é tudo parte de um plano para que eu seja preso no futuro. E a narrativa dele se encaixa com uma outra coisa, que é parte da narrativa do Eduardo Bolsonaro e principalmente do Gustavo Guerra, que são dois aí que estão também com um pé na prisão já, que é a narrativa de que, olha, isso tudo porque nós... Os cidadãos de bem, lutamos contra traficantes de drogas, lutamos contra o aborto, lutamos contra feminazis, lutamos contra bererê, barará, eles inventam um monte de coisa, e por conta disso, esse pessoal aí que é ligado a traficantes, que é ligado a tudo do ruim, do pior, que quer destruir a família, eles roubaram a eleição e agora querem prender os cidadãos de bem. É essa narrativa deles que está sendo disseminada aí todos os dias, e não só nas redes sociais também, está sendo disseminada no Congresso Nacional, ao vivo lá, o Guerra, o Nicolas falam sobre isso, ao vivo lá nos Estados Unidos falaram sobre isso, ele dá coletiva de imprensa, o Gustavo Guerra, ao vivo também com outros parlamentares dentro do Congresso Nacional para falar sobre isso, e nada acontece com eles até o momento. Calma, investigações vão avançar, e agora, pode ter certeza, tá todo mundo já por aqui com esses golpistas, não vai ter trégua, viu? Como disse o Alexandre de Moraes, apaziguamento é você alimentar um crocodilo esperando ser o último a ser devorado por ele. Em algum momento o crocodilo pega você, então não vai ter essa não. Peço aí sua inscrição no canal. Sextou, um bandido a mais na jaula, e muito em breve chega o chefe da quadrilha para ficarem, eles falaram, fechados com Bolsonaro. Ficarão fechados com Bolsonaro. Falou!